Boa noite a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, à Secretaria de Cultura, por este convite, e a oportunidade de estar aqui falar sobre esse livro. Para quem vocês não me conhecem, sou Aristides Corbellini e escrevi esse romance chamado Augusto Líbero, Uma Vida de Lutas, que é ambientado no Brasil do século XIX e da escravidão. E eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico desse período. Então, como eu disse, esse romance histórico tem como personagem principal um angolano que foi trazido escravo de Angola para o Brasil ainda jovem e começa começa como escravo, né, numa fazenda de café do Vale da Paraíba, e mais adiante ele revela dotes incomuns, digamos assim, inteligência e capacidade, e então o dono da fazenda resolve vendê-lo para um comerciante do Rio de Janeiro. Esse aqui é um momento muito importante para o personagem, né? Porque existia uma enorme diferença entre os escravos, as condições de vida dos escravos rurais e dos escravos que eram escravos na cidade. Porque numa fazenda de café tinha em média 200 escravos. Então, esses escravos eram comandados pelos capatazes e raramente tinham a oportunidade de ter algum contato com o dono da fazenda, de poder aparecer. Já os escravos que trabalhavam na cidade, em geral, eram empregados domésticos, faxineiros, o cara que entregava recados, cartas, não tinha telefone, evidentemente, cocheiro. Portanto, eles tinham a oportunidade de um contato muito mais próximo do dono, né, do dono do escravo. E se tornavam até, se não amigos, colaboradores. No caso dele, ele acaba trabalhando para esse comerciante, o ajuda muito. O comerciante vê nele dotes de liderança, muita inteligência, iniciativa, e acaba fazendo ele estudar e depois aforria ele. E na sua morte acaba nomeando como herdeiro. Bom, isso poderia parecer já muito, mas esse personagem era um cara muito ambicioso, muito ambicioso. Então ele resolve ampliar as atividades dessa casa Fulgêncio que ele tinha herdado. E aqui chegamos ao início da Guerra do Paraguai. Ele vislumbra oportunidades enormes, né? Parte para a guerra e organiza na retaguarda toda uma série de fornecimento para as tropas imperiais. Acaba conhecendo André Rebouças, que estava lá junto com o amigo Conde II, no sítio de Uruguaiana. E aí, através do conhecimento do André Rebouças e do Conde II, ele começa a frequentar, na volta da guerra, a família imperial e a corte. Com isso, tem uma projeção muito grande da cidade, além de ser muito rico, e passa a ter contato passa a ter contato com aquelas outras figuras que estavam em volta do Conde II e da Dona Isabel, abolicionistas, né? André Rebouças, em primeiro lugar, José do Patrocínio, Rui Barbosa, Machado de Assis, Joaquim Nabuco. E
conhece uma mulher, também trazida, escrava, que veio de Luanda, e então a influência do amor por essa mulher, que o faz refletir sobre o que ele tinha feito da vida dele, e a influência do ambiente em que ele se encontrava, né, na corte, principalmente com Dona Isabel e a Princesa Isabel e o Conde de, ele muda e se engaja na luta abolicionista. Bom, essa história eu queria agora falar, na verdade, isso resumo, para se entenderem. Mas eu quero falar agora não do livro, eu quero falar do contexto histórico. Então esse período no livro vai de 1850 a 1888, exatamente a data da Lei Áurea. É um período que acho que é familiar a todo mundo, mesmo que não seja muito conhecido, né, às vezes, mas certamente todos terão aqui lembranças de colégio, de ter ouvido essas histórias, né, do Segundo Império, da Princesa Isabel, Conde de, do Imperador, do Pedro. Eu gostaria de dizer que tudo que vocês aprenderam não é a verdade, ou pelo menos tem algo de verdade, mas na verdade é uma verdade liofilizada e um script para contar uma história. Não é exatamente assim que aconteceram as coisas. Os personagens, a imagem dos personagens não é muito parecida com o que se estuda no colégio. A começar do Conde de, que é retratado como um semi-monstro, um louco sanguinário. Na verdade, Conde de era uma pessoa de altíssima cultura. Ele era o principal fator, foi o principal fator que convenceu a Princesa Isabel a proclamar a Lei Áurea. Combateu valorosamente pelo exército brasileiro na Guerra do Paraguai. Aliás, era o único verdadeiro oficial, porque ele tinha estudado na escola militar na França, enquanto os nossos generais eram generais, assim, por aprendizado. E essa também é uma razão que depois foi feita uma imagem negativa dele, para valorizar os generais, digamos, mais brasileiros. Mas ele se considerava certamente um brasileiro. Então, outra imagem que, a meu ver, não está muito bem retratada, ou enfim, é a famosa história que ele pergunta: mas como é que Dom Pedro II, aquela barba, era filho de Dom Pedro I? Né? Mas como pode? Parece que o avô é outro. Então, na verdade, Dom Pedro II foi um grande imperador, grandíssimo. Um cara de conhecimento vastíssimo, apoiava as artes, a música, tudo. O problema é que ele acha que ele mesmo não estava mais convencido do império. Acho que ele, no fundo, queria tratar de arte, de história, dessas coisas, e deixar o governo para outros. Não usaria dizer que foi um abolicionista, evidentemente, mas também não se opôs em nada. E no dia que isso é um pouco depois desse livro, porque um ano depois, isso aqui acabou na Lei Áurea, no 15 de novembro de 89, na declaração da Proclamação da República, o Conde de queria reunir as tropas imperiais e combater o exército. Ele que se opôs, falou: não me querem, vou embora, etc. Então, eu tento mostrar essas coisas. Naturalmente, essas coisas, como é um romance histórico, não são ditas como eu estou dizendo agora. Eu agora estou falando do contexto histórico. Isso aí, os fatos vão acontecendo, as coisas vão se desenvolvendo, e então vocês vão lendo e vão vendo essa situação. Mas começou um fato, por exemplo, que esse personagem chegou ao Brasil, eu disse, em 1850. Mas como pode ter chegado escravo em 1850, se todos nós sabemos que a Lei Feijó de 1831 proibiu o comércio de escravos, de importação de escravos ao Brasil? Muito bem, então. Ocorre que essa lei de 1831 é a lei que passou a se chamar, hoje em dia é até conhecida como lei para inglês ver. Aquelas leis que são feitas para fazer
mas na verdade ninguém quer aplicá-la. Era uma lei muito branda, previa só multas, e o governo não se preocupou nem um pouco em enforçar a lei, fazer respeitar a lei. Então o comércio escravo continuou igualzinho. Até 1250, com a lei Eusébio de Queiroz. Essa sim, repetindo o que a outra dizia, que proibia o escravo, porém essa lei impôs penas para todos, não só para os comerciantes, mas para o comandante do navio, para a tripulação do navio, para o cara que empregava naturalmente o escravo, e até para aqueles que, sabendo de escravos vindo, não denunciavam. E aí realmente em 2 ou 3 anos o comércio transatlântico foi a zero. Só que essa lei não foi por acaso, e aí é que é interessante. Na verdade, a Inglaterra, o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, em 1845, era Lord Aberdeen, ele passou uma lei no parlamento inglês que permitia à marinha inglesa, da Royal Navy, de parar no Atlântico qualquer navio de qualquer bandeira que fosse suspeito de transportar escravos. Bom, a Royal Navy evidentemente se engajou violentemente com afinco, digamos, e em 5 anos mais de 380 navios foram capturados no Atlântico. Capturados, transbordados os escravos e afundados. Em qualquer, mesmo que a lei do mar tenha mudado, mas você abordar um navio de bandeira de outro país, entrar, tirar a carga, para os escravos uma carga, e afundar, é um ato de pirataria. Isso aqui chama-se de uma pirataria. Só que a Royal Navy era a maior marinha da época. Quanto a eles serem piratas, estavam acostumados porque começaram com o Sir Francis Drake, né? Não era, aqui só estavam repetindo os atos dos seus antepassados. E isso criou um tremendo problema diplomático entre o Império do Brasil e o Império Inglês. Porque, inclusive, o que eles faziam? Para capturar mais facilmente os navios, como esses navios sabiam, iam todos para Santos ou para o Rio. O comércio de escravo por nota já não existia há 30 anos. Iam todos para o Rio ou para Santos. Então eles, em vez de capturar em alto mar, que seria mais difícil, por se espalhar, eles já ficavam aqui na costa esperando. Inclusive em águas territoriais brasileiras. Ato de guerra. É que vem a famosa lei Eusébio de Queiroz, que aboliu de verdade. Foi a maneira que o Império encontrou para não fazer uma guerra contra a Inglaterra. Porque não poderia permitir uma coisa dessa. A partir do momento que o Brasil realmente cortou, não houve mais, esses atos foram superados. Então, digamos, a partir de 1850, realmente o tráfico transatlântico de escravos acabou, não teve mais problema diplomático com a Inglaterra, mas a escravidão continua existindo no Brasil. E agora? Onde arrumaram os trabalhadores? Solução. Escravos no Brasil tinha do norte a sul. Aliás, primeiro foram para o norte, porque era a época que se procurava escravo para cana-de-açúcar. Em meados do século XIX, a cana-de-açúcar estava em decadência, enquanto o cultivo do café se tinha tornado o novo ouro do Brasil. E o cultivo do café era no sul, no sudeste, Minas, Rio e São Paulo. Então, fácil, vamos pegar os escravos que estão no norte e trazer para o sul. E aí começou, como escravos, como escravos. Aí começou o chamado comércio interprovincial de escravos, que trouxe de lá para o sul mais de 200 mil escravos. Então, é uma coisa impressionante, que vou dizer a verdade, eu nunca tinha ouvido, só ouvi quando para escrever esse livro,
fui ler um monte de livros históricos, a bibliografia está aí, e então fui descobrir esse fato. Porque, na verdade, meu personagem se torna, num momento, um dono e um comerciante de escravo ele mesmo. E eu precisava de um gancho para justificar porque o cara virou isso. E encontrei com essa questão do comércio interprovincial de escravos. Bom, enquanto isso, as leis contra a escravidão continuam avançando. Outra coisa tem que ser clara. Não tinha ninguém no Brasil dessa época, ninguém, que achava que a escravidão era uma coisa certa e que isso era justo. Ninguém. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos achavam isso, no Brasil não. E todo mundo estava convencido que teria que acabar com isso. A questão era como acabar e quando acabar. Porque nós não éramos um país industrial ainda. Os Estados Unidos era. Não precisava de escravos mais, ou não tantos. Nós sim. Porque o cultivo do café se fazia com escravos. E da cana-de-açúcar também. Então, como conciliar a ideia de abolição com a economia do momento? Aí começaram a fazer algumas leis. Tinha a ideia boa de provocar isso. Então, a primeira foi falou depois da Eusébio Queiroz, né? 1871, a lei do ventre livre. Não nascerá mais escravos nesse país. Não mais. E de fato, a partir dessa lei, todo brasileiro, independentemente se nascido de escravo ou não, ou escrava ou não, era brasileiro, era livre. Bonito. A frase também bonita. Não nascerá mais escravo nesse país. Só que tem um detalhe. Esse garoto nasceu onde? Filho de uma escrava. Onde vocês acham que nasceu? Nasceu numa fazenda de café. E ele vai viver como? Não vai ter que ficar com a mãe? Ou vão... mas o Império se propunha aos 5 anos de pegá-los, levá-los em, como chama, internatos e criá-los. Desde que a mãe consentisse. Qual é a mãe que quer separar do filho para mandá-lo no internato? Então, resultado, os garotos continuavam na fazenda de café, não eram escravos, mas acabavam trabalhando para o dono da fazenda. Então, não resolveu muito. Aí, outra lei, também bem pensada, 1885, Lei dos Sexagenários. A partir dessa lei, todo escravo que cumprisse 60 anos era automaticamente, profissionalmente livre. Verdade. Mas tem um problema, um detalhe. Primeiro que pouquíssimo chegavam a 60 anos, naquelas condições, né? Pouquíssimo. E os poucos que chegavam, iriam para onde? Não é mais escravo, e daí? O que adianta não ser mais escravo? O cara morou 60 anos naquela fazenda. Resultado. Foi só bom para os fazendeiros, porque com isso não tiveram mais obrigação de mantê-los. Porque os fazendeiros mantinham os escravos até o fim, mesmo que trabalhassem pouco, botavam para fazer coisa doméstica, para contar coisa, entendeu? Não iam na lavoura, mas trabalhavam lá. E comiam, dormiam. Não são mais escravos, fora. Vão economizar dinheiro, resultado dessa lei. Bom, então, aqui eu convido vocês a um pequeno exercício de aritmética pura. Lei do ventre livre, 1871. Então, um cara nascido em 1870 era escravo, certo? Muito bem. E ele faria 60 anos em 1930. Então, esse cara seria escravo, cara, em 1970 e 1930. Não dá, né? E aí sim, o movimento abolicionista, no qual ele depois participa, teve o mérito de dizer vamos acabar imediatamente, chega, não adianta ficar leis que não funcionam e que depois na prática não vão ter escravos até 1930, tem sentido? Imagine, escravos em 1930. E aí, bem, a Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888, que acabou com a escravidão do Brasil de uma vez por todas. É uma lei que não sei se vocês têm lido, eu li ela inteira. Demorei pelo menos
2 minutos. Essa lei só tem 2 artigos. 2. Eu vou lê-los para você. 2 artigos. Uma lei de 2. Já viram no Brasil uma lei com 2 artigos? 2 artigos, a lei inteira. É desse tamanho. Eu vou ler para vocês o artigo. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revolvam-se as expressões encontradas. Senado precisa haver presente. Sim, acabou. Escravidão. Nosso personagem e a mulher dele tiveram uma participação ativa e depois disso eles desaparecem. E aí não interessa onde foram parar, nem eu desenvolvi. Talvez seja assunto do livro que vou escrever depois. Um último número para ver que nós não somos sozinhos, ou não éramos sozinhos, infelizmente. Entre o século XVI e meados do século XIX, foram trazidos da África para as Américas, não para o Brasil, mais de 10 milhões de escravos. Brasil, Caribe. Caribe eram todas ilhas inglesas, deixar claro, porque naquela época os ingleses eram escravagistas. Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Panamá, México, tudo cheio de escravos. Nós temos o triste primato, né, de sermos o que mais recebeu, 5 milhões, quase a metade. E o Rio de Janeiro recebeu 2 milhões de escravos. Para uma população de 200 mil habitantes, faça um cálculo o que isso podia significar. Então, muito obrigado, agradeço a atenção, espero não tê-los cansado com esses dados históricos.